objeto, ou a gente adora um ser humano, né? Ou uma realidade, um ideal, ou a gente adora a ciência, né? A gente fica procurando recursos que nos afastam de Deus, né? Mas no fundo, Deus sempre esteve ali, né? A gente tem essa tendência de idolatrar, né? De correr atrás daquilo que é possivelmente o Deus para o nosso coração, mas que não é o legítimo Deus, né? Enfim, né? Eu até anotei aqui, eu lembro que a primeira vez que eu estudei, eu anotei uma coisa aqui. Deus é tudo que a palavra diz que Ele é. Não podemos reduzir a Deus às nossas carências, né? Então, é uma coisa bem forte, né, que você fala. É verdade. Eu acho que tem uma palavra, assim, que é muito falada pelo pessoal que apoia a doutrina de Calvino, né, os calvinistas, que é a questão do Deus soberano, que às vezes é pouco interpretada para quem tem uma inclinação do outro lado, né, que existem as duas doutrinas assim, controversas assim, no mundo gospel, né, que é a pessoa que é arminiana, a pessoa que é calvinista, enfim, né, é um assunto que talvez a gente percorra em outro podcast. Mas Deus, ele é soberano mesmo. Ele é soberano, só que a gente costuma associar a soberania de Deus como se ele fosse realmente uma pessoa tirana, alguém tirano, né? Só que o fato dele ser soberano, até em Eclesiastes 3, que é um versículo muito falado pelas pessoas, né? Que existe tempo para chorar, existe tempo, né? Para se alegrar, existe tempo para tudo, né? Para tudo que está debaixo do céu, né? Só que aí uma coisa muito interessante nessa passagem é que a gente vê o quanto as coisas são mutáveis, né? Tipo a gente, um dia a gente tá chorando, aí outro a gente tá com raiva, né? Existe perdas, né? Um dia a gente tá em luto, aí no outro a gente tá alegre, né? Como é tudo muito mutável. E por ser tão mutável, não tem como a gente confiar completamente, né? Agora, imagina um Deus que nunca muda. Ele é imutável, então a gente pode sempre confiar nele. Sempre confiar nele. Geralmente muitas pessoas falam nessa passagem, porque existem estações na nossa vida, né? Tipo assim, né? Mas no fundo é porque é uma passagem que nos remete à soberania de Deus. Tipo assim, que a gente tem que confiar completamente nele, porque se a gente confiar completamente nessa terra, a gente está sujeito a viver uma vida debaixo do sol, né? Como diz a Eclesiastes. Amiga, eu queria só comentar o que tu falou sobre, às vezes a gente tem essa tendência a enxergar Deus como tirano por não entendê-lo, né? Teve uma época da minha vida, muitos anos eu fiquei assim, né? Antes de eu conhecer Jesus de verdade, eu tinha medo assim, às vezes eu pensava nos meus sonhos e eu tinha medo de falar deles, porque eu tinha a impressão que se eu pronunciasse, era como se Deus não fosse me dar. Tipo assim, não fosse me dar, não. Era como se Deus não fosse permitir que eu vivesse. E o tempo foi mudando e isso mudou no meu coração, porque eu entendi que o Senhor, Ele é um Deus bondoso, Ele tem complacência com a gente, benignidade. Ele é soberano, mas Ele também é bondoso, Ele é misericordioso. E assim, não foi o Senhor quem mudou. Ele continuou o mesmo do Velho Testamento, há não sei quantos milhões de anos atrás, e Ele é o mesmo ainda hoje. E o que mudou em tudo isso foi o meu coração, que eu vi que eu não precisava ser desse jeito. Por exemplo, tipo assim, eu tinha medo de pronunciar aquilo que eu sonhava, porque eu tinha a impressão que se eu pronunciasse, o Senhor não ia me dar. Então essa era a visão que eu tinha de um Deus tirano, que só porque eu queria, Ele não ia me dar. Tipo, e o Deus Todo-Poderoso, Ele não é assim. Ele tem misericórdia, Ele é complacente, mas Ele também é soberano. Ou seja,
aquilo que tiver que acontecer vai acontecer na minha vida. Então, se eu tiver que viver isso, eu vou viver isso. E não é porque, se eu não viver, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus quer o meu mal. Não, é porque Ele é soberano e Ele sabe as coisas que eu tenho que viver. Então, assim, como eu falei anteriormente, eu entendi, na verdade eu percebi a mudança do meu coração e não a mudança do Senhor, porque Ele permaneceu e permanece o mesmo que Ele sempre foi. Uma coisa que eu às vezes tenho dificuldade é com incredulidade, porque eu sempre tento olhar para aquilo que eu tô fazendo, né? Então, tipo, eu vejo que algumas coisas, né, me qualificam como uma boa cristã, e aí eu fico naquela condição, assim, de ter uma expectativa em Deus, só que como Ele não atende no nosso tempo, Ele atende conforme o seu querer, né? E mesmo assim, né? Existem coisas que é a gente que tem que correr atrás, entendeu? Sim. É a gente que escolhe o que a gente quer batalhar e tudo mais, né? Uhum. E, né? Se você quer ser rico, você pode ser um rico piedoso, humilde, mas rico, entendeu? Uhum. Tipo assim, se é o que Deus quer pra sua vida, se você seja uma influência, uma pessoa que tenha grande, sei lá, poder assim financeiro, isso vai ser funcional para o que Deus tem interesse, né? De evangelizar, de ter cristãos em todas as áreas dos setores, né? No mundo e tudo mais, né? Agora, eu tenho assim esse problema de acreditar assim às vezes, porque como eu tipo, eu acho que eu não tive uma adolescência tão debruçada assim no mundo, né? Então a minha lente daquilo que eu vivi na minha adolescência não é baseada em libertinagem, baseada em certas experiências assim no mundo, né? Então é meio que limitada a minha visão, né? Mas o tempo que é limitada, mas eu vejo também que eu capto certas coisas com mais rapidez. Porque a lente não foi tão afetada. Sim, não foi afetada. Você foi protegida, né? É. Isso te protegeu e permitiu com que você estivesse mais aguçada para certas coisas, né? Mas isso assim não me impede de viver, né? Tipo, hoje tava lendo Jó, e Jó passou por todas as aflições, né? Só que ele não passou pelas aflições com um sorriso de orelha a orelha, né? Ele tinha ele brigou com o Senhor também, né? Ele passou pelos seus pendengas aí, tipo assim, ao ponto de pedir que ele morresse, sabe? Então, tipo, ele viveu o sofrimento, né? Só que o que foi marco, assim, na vida de Jó é a perseverança incrível que ele teve. Muita perseverança, né, então, amiga? A gente passa pelo sofrimento, pelas dificuldades, a gente não é obrigada a estar sempre sorrindo. Embora Deus, em sua graça, possa nos agraciar, né? Com alegria e tudo mais, né? Só que eu não sou essa pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa, assim, muito razão. Então, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade com incredulidade, assim, às vezes, né? Mas, ao mesmo tempo que eu tenho umas convicções, porque eu sou muito orgulhosa. Eu acho que só Deus sabe essas coisas. Amiga, eu já vou ler um pouquinho aqui do comentário do Jonathan Edwards, porque já estamos em 23 minutos de pod. Tá. Então eu vou ler aqui, porque senão, se deixar, a gente vai falar até não ter mais tempo. Vamos lá. Olha o que o Jonathan Edwards fala. Sem dúvida, o Criador do mundo é também o seu governador. Aquele que teve poder para dar existência ao mundo, colocando em ordem todas as suas partes, também tem poder para dispor do mundo, de dar seguimento à ordem que constituiu ou alterá-la. Ele foi quem primeiro deu as leis da natureza e, portanto, tem toda a natureza em suas mãos.
Assim fica evidente que Deus tem o mundo em suas mãos para dispor dele segundo o seu querer. É sabido de fato que Deus não é displicente quanto à forma como se passam os acontecimentos e as preocupações do mundo, que fez, porque não foi discutido, porque não foi descuidado disso na própria criação, como é aparente. Ou seja, aqui está falando que às vezes pode parecer aparente que o Senhor foi descuidado com a criação, mas isso não é verdade. Como é aparente pelo modo e pela ordem que as coisas foram criadas. Deus, ao criá-las, cuidou do progresso e do estado futuro dessas coisas no mundo. Ou seja, aqui ele está mostrando toda a soberania de Deus a partir da perspectiva do Jonathan Edwards, realmente mostrando quem Deus é, que ele é o criador de todas as coisas e que de fato ele não foi descuidado. Tipo assim, às vezes pode parecer que o Senhor foi descuidado na ordem, da forma como criou as coisas, mas não. Tudo tinha um motivo e tudo tinha um porquê. Nem sempre a gente vai conseguir explicar tudo, até porque às vezes nem nós conseguimos entender tudo, né? A gente tem a perspectiva muito limitada. Tanto que é aquela coisa, né? O nosso cérebro só consegue atingir, parece que é 10 ou 20%, né, de toda a capacidade dele. Então imagina. Imagina se a gente se a gente conseguisse usufruir toda a habilidade que temos dentro de nós. Cara, a gente ia, sei lá, nem imagino o que a gente ia fazer. A gente ia virar a Lucy no filme. Exatamente. Nossa, esse filme é muito bom, né? A gente podia falar dele depois. É verdade. Assim, eu não queria ler isso aqui todo, não. Mas é tipo assim, eu até marquei aqui. Pois lê o que tu marcou aí, se tu quiser. Mas a palavra em si não é uma cifra vazia. Deus em si. Uhum. Só porque alguém usa a palavra Deus e outra pessoa também usa a palavra Deus, isso não significa que estejam falando a mesma coisa. Uhum. Mas nós estamos falando do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é autodefinido. Por que ele é autodefinido? Por quê? Porque ele não tem... Tipo assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. Deus não pode ser relativado. Entende? Relativizado. Ele não pode ser relativizado. E a gente costuma fazer muito isso, escutar, a gente costuma ouvir muito isso das pessoas, de todos. Acho que a gente faz isso, né? Quem nunca fez isso? Né? De tipo assim dizer, Deus mas a gente tá baseando Deus no nosso sentimento, na nossa emoção. E querendo ou não, a gente tá relativizando Deus porque ele se define sim na sua palavra, porque foi inspirado por ele, né? No fundo, Deus ele é autodefinido nesse sentido, porque existe um conceito, existe algo concreto que prova a existência de Deus. Gente, só um adendo. Relativizar é tratar ou descrever uma coisa negando-lhe caráter absoluto ou independente, considerando-a, portanto, como de importância ou valor relativo. Ou seja, não dá o devido valor que aquela coisa tem, tanto para o maior quanto para o menor. Eu acho que você descarta o fundamento, entendeu? Uhum. Por exemplo, existe uma planta. Ok, a planta, ela se define por ser planta por quê? Entende? Uhum. Ela tem uma definição, senão ela seria um anfíbio. Entendeu? Meu Deus, isso é profundo.